Vamos dar prosseguimento às nossas técnicas de estudo? Vamos lá? Uma ideia fundamental é a atenção nos conceitos. Ou seja, ao ser apresentado para uma nova matéria, buscar compreender efetivamente os seus conceitos, né? Suas características, os seus limites, suas diferenças internas, inclusive os seus contornos. Evitar tentar entender todo o conteúdo na primeira abordagem. Focar exclusivamente nas definições. Desse modo, todo o sistema da disciplina começa a fazer sentido, tendo em vista que eles dão a tônica de toda a matéria, harmonizando todo esse subsistema em estudo. Veja que a ideia não seria entender tudo de primeira, mas sim conceitos e definições. Estou repetindo isso muitas vezes. Você acha que é importante? Muitas questões de concurso exigem do candidato uma acurácia na identificação da definição direta de conceitos. Logo, entende-se que uma sequência fundamental para uma aprovação seria o correto entendimento e a internalização dessas ideias, desses conceitos, dessas definições, com a posterior aplicação. Veja, as provas muitas vezes não pedem que você, candidato, inove ou expresse profundos interligações com outras matérias. Não, ele vai te pedir simplesmente para identificar ali numa prova objetiva, por exemplo, ou até mesmo em discursivas para você escrever diretamente o conceito. Você sabe, sim ou não? Você consegue entender os seus limites, a definição? É isso que muitas questões buscam. Seguindo. Vamos agora partir para a ideia da leitura. A leitura para a preparação para provas tem características diferentes da leitura despretensiosa e recreativa. A leitura ativa, que é aquela para a preparação, exige um esforço e tempo maior do que a leitura passiva, que é aquela convencional, aquela recreativa, de um livro no final de semana. Na leitura ativa, você adotará uma postura crítica, raciocinando sobre o trecho no qual acabou de ler, traçando correlações com outros conceitos e os diferenciando dos demais. Poderá até adotar a postura de escrever anotações ou adicionar marcações no material. Ao terminar de ler um extrato do conteúdo, refletir sobre como se encaixa no contexto do material, podendo, inclusive, abstrair da apresentação meramente teórica e imaginar um caso no qual seria utilizado aquele conhecimento. Pode imaginar, para ficar um pouco mais claro, você está estudando ali uma matéria de direito penal, acabou de ler sobre um determinado crime. Abstrai um pouco do texto teórico e comece a vislumbrar na vida real, na prática, como seria a aplicação daquela ideia. Tudo bem, pessoal? Logo após o fim de um extrato de texto, questionar-se sobre o que entendeu e recuperar mentalmente os conceitos fundamentais. Uma abordagem questionadora de produzir perguntas sobre o tema pode auxiliar na compreensão dos fenômenos mais complexos. Inclusive, eu te falo que se imediatamente após a leitura você não conseguir se lembrar sobre os fundamentos, então eu recomendo com veemência que refaça a leitura. Ou seja, vai lá e faz de novo, com calma, buscando consolidar e internalizar a ideia. Se assim que terminou você não consegue entender, precisa voltar. Veja que você não vai avançar rapidamente na matéria. Não na mesma velocidade da leitura de um livro recreativo. E está tudo bem. Outro ponto importante seria identificar os itens nos quais o próprio autor destacou no seu material. Vamos pensar um pouco sobre isso. Se o autor deu uma atenção especial a certa informação, pode ser uma palavra, uma imagem, um exemplo, um conceito que ele mesmo expressou 2, 3 vezes no seu conteúdo, eu lhe pergunto, acreditas que não seria importante tu concentrares esforço nela? Eu entendo que essa ideia seja relevante, pois o autor, partindo do pressuposto que ele é uma autoridade naquele assunto que ele está escrevendo, se ele
A autoridade resolveu realçar algo por julgar relevante no contexto do material? Você acha que não é também? Acredito que sim. Ao realizar uma leitura ativa, saiba que é natural o consumo maior de tempo. Peço que não considere que está se desenvolvendo muito devagar. Na realidade, o aluno está processando tudo o que foi exposto. A abordagem consciente de uma leitura ativa faz com que o estudante retenha mais informação, tendo uma performance superior aos demais no longo prazo. Então, mesmo que você avance mais lento a cada sessão de estudo, menos quantidade de folhas você vai avançar no seu conteúdo, isso não reflete necessariamente que você está atrás no conhecimento, pois esse tempo a mais faz com que a retenção da informação seja muito superior. Então, a leitura atenta ela é muito importante. Ler, se questionar como se encaixa, qual seria a aplicação. Acabou de ler um parágrafo, uma página, um capítulo, um trecho, se perguntar, tá, mas o que foi que eu acabei de ler? Se você não conseguisse responder para si mesmo, voltar, ler um determinado conceito, avançou, daqui a pouco pergunta, tá, mas como é que era aquele conceito mesmo? Se você não conseguir responder para si, ainda que seja mentalmente ou escrevendo ali, e aí entra naquele conteúdo que eu falei de resumos descartáveis, você vai escrever o conceito ali, mas não é para revisão, depois descarta. Se você não conseguir, volta e revisa rapidamente. Tudo bem, pessoal? Nos processos seletivos que exigem um conhecimento de disposições normativas, recomenda-se adicionar sessões de leituras dos próprios textos normativos, sem comentários de professores. Essa leitura ela é conhecida no meio dos concurseiros, dos candidatos ali, como leitura da lei seca. E ela seria seca, pois não possui adições de comentários de professores ou outros. Dito de outro modo, se o concurso exige o conhecimento de um diploma legal, um normativo, você pode fazer um curso sobre as informações veiculadas nele, tudo bem, mas, no fim, deve se debruçar com uma leitura atenta sobre o diploma legal em si. Não é um curso que vai falar sobre a lei, mas a lei em si. Tudo bem que você pode primeiro ver o curso, e assim você vai entender o todo, e depois vai para o específico da lei. E aí, no corpo da lei, você pode ir adicionando marcações próprias, aquelas nos dispositivos mais relevantes. Inclusive, eu digo que o estudo da lei seca é importante devido ao fato de diversas bancas exigirem do candidato o conhecimento da literalidade do texto da norma. Ele vai te cobrar se você sabe exatamente o que está escrito ali. Diante disso, pessoal, a gente vai fazer uma pausa e depois vai retornar em breve com mais conteúdo. Até mais, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente.